Celebrando aqui conosco está a Débora Garofalo, né? A Débora, que é professora, formada em Letras e Pedagogia, mestranda em Educação, colunista da Nova Escola e também da Editora Moderna, e atualmente assessora de Tecnologias da Secretaria de Estado de Educação aqui de São Paulo, e também uma das finalistas do Global Teachers Prize, né? Uma das 10 melhores professoras do mundo, eleita em recente eleição. A Elba, que tem graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Sociologia pela USP, também professora da Faculdade de Educação da USP, e a Gabriela, que vem também com a experiência de ser professora da Escola Municipal Vereador Paulo Barenco, em Magé, e também trabalha na rede municipal. E nessa perspectiva, nós vamos falar aqui sobre o sonho de ser professor, né, os desafios do contexto da sala de aula. E antes de começar essa mesa, eu vinha conversando com alguns colegas e vou trazer alguns números para vocês, para a gente poder provocar as nossas professoras aqui. Em recente pesquisa, né, 2,4% dos jovens brasileiros de 15 anos que participaram do PISA, o exame da OCDE, em 2015, disseram ter interesse na profissão de professor. 2,4%. E esse número é menor do que o número de 10 anos antes, que era de 7,5%. Então, eu começo essa mesa provocando as nossas professoras sobre o primeiro dia de aula, né? Cada uma aqui tem uma biografia, tem uma história, tem uma trajetória. Nós vamos falar sobre os contextos, vamos falar sobre valorização, sobre segurança, sobre qualificação, mas queria começar com essa provocação para a Elba, para a Débora e para a Gabriela. Como é que foi o primeiro dia de aula de vocês enquanto professora, e se isso foi um choque de realidade ou foi um contexto muito diferente do que vocês tinham como imaginário? Começando pela Gabriela. Quer começar com essa expectativa? Boa tarde para você. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de responder, Zé Brito, eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Eu quero não só agradecer o convite, mas enaltecer também a organização do evento pelo olhar sensível e necessário que é de dar voz ao chão da escola. O chão da escola, no caso, sou eu. Quando me foi feito o convite, eu respondi para a Marta na primeira instância. O que eu vou falar lá, gente? Eu estou do lado de a melhor professora do Brasil. E Elba também. Eu falei, gente, o que eu vou acrescentar? Eu nem formada, eu sou estudante de pedagogia. Mas eu acho que é muito bacana quando vocês conseguem ouvir a realidade. É muito maneiro, é muito bom a gente ver projeto, a gente vê, né, como é escrito, a teoria é muito linda, mas a prática é um pouco diferente. Então, eu acho importante para vocês ouvirem, terem conhecimento, e eu, né, que eu fico muito feliz aqui com um monte de gente chique do meu lado. O meu primeiro dia de aula, eu sempre soube que eu quis ser professora. Minha brincadeira favorita, eu tenho só 22 anos, tá, gente? Vale ressaltar. Desde muito nova, a minha brincadeira favorita era brincar de escolinha. E eu sou criada com todas as minhas primas, e eu não aceitava ser aluna, eu tinha que ser a professora da brincadeira. E eu sempre soube, então isso foi consolidado. E quando as pessoas falavam para mim, você é louca de querer ser professora no Brasil é doideira. Você viu aquele menino que jogou a cadeira no professor? Então, e para mim eu pensava, gente, não é possível, uma coisa tão bonita, né, quanto a educação, de você ensinar, de você explicar algo para alguém, não deve ser assim como dizem, não. E eu cheguei no meu primeiro dia de aula com muita expectativa, com muitos sonhos, e eu me deparei com uma realidade um pouco diferente. Não era bem do jeito que eu imaginei, não era igual à minha brincadeira dos dias de semana. Eu me deparei com uma sala de aula, eu sou professora da rede pública, sempre fui, numa sala de aula onde tinha uma distorção de idade muito grande. Então, os meus alunos, eu tinha 17 anos na época, os meus alunos variavam de 10 a 15. Então, eu era um pouco mais velha do que eles. E eles eram desmotivados, porque eles estavam acostumados a ser reprovados. No caso, eles não acreditavam que eles poderiam ter uma profissão maior, ou a visão de mundo deles era muito pequena. E eu vi um desafio muito grande, que, além de passar aquelas crianças, né, de ensinar algo, eu tinha que motivá-los, eu tinha que resgatar a estima de crianças de 15 anos, de crianças de 12, de 13 anos, que já tinham desistido da sua vida acadêmica no 5º ano de escolaridade. Então, os desafios de você ser professor hoje, no século XXI, não se dá somente a você envolver as tecnologias, celular, notebook, em uma sala de aula. É você lidar com crianças que já são frustradas, com adolescentes que já não acreditam mais em si mesmos. Então, vai muito além.
Eu não vou me estender, vou dar oportunidade para essa galera que sabe bem mais do que eu também quero aprender, também quero ouvir. Obrigado, Gabriel. Débora, na sua linha do tempo, você tem um cheiro do início da carreira, um cheiro daquele primeiro dia de aula? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que é uma honra estar aqui nessa mesa falando de educação. São 14 anos como professora da rede pública, o qual eu me orgulho muito de falar que eu sou professora. E aí eu vou fazer uma brincadeirinha, porque eu acho que não é o título, né, de ser considerada, mas é ter oportunidade de levar a nossa educação para o nível internacional. Eu acho que é esse o orgulho que fica com toda essa repercussão de poder falar que, sim, é possível construir uma educação pública de qualidade. Agora, voltando na minha linha do tempo, eu fui privilegiada. Eu fiz o meu ensino técnico em formação, o antigo magistério, escola de professores. Então, eu vivenciei, por 4 anos, na educação técnica, o que era estar dentro de uma escola pública. Então, eu estudava o período da manhã e, à tarde, eu já estava ali como estagiária, uma observadora do que viria pela frente. Quando eu assumi, de fato, a sala de aula, eu também fui privilegiada, porque eu peguei logo de cara o EJA, para lecionar como professora de língua portuguesa. E, naquele meu momento, assim, eu só conseguia sentir muito frio e medo na barriga, né? Porque eu estava diante de um público muito mais velho e com um maior conhecimento que a escola da vida pode proporcionar. E eu me recordo, então, iniciando ali as primeiras palavras para ministrar a aula, os alunos olharam assim, eles perceberam que eu estava muito nervosa e falaram assim: professora, nós estamos aqui para te ouvir, você está lidando com pessoas, então não fique preocupada, porque ninguém sabe aqui o que é certo, o que é errado, mas nós vamos construir juntos. E aquilo foi tão marcante na minha vida, né, que eu entendi desde o primeiro dia, então, que eu pisei na sala de aula, que o momento era entender que na educação existem pessoas e que professor é agente da transformação do conhecimento. Elba, suas lembranças, para a gente quebrar o gelo aqui e entrar na discussão. Bom, você me pergunta do meu primeiro dia de aula, está tão longe, mas o que me impactou foi a resposta da Gabriela, porque a minha foi muito parecida. Quando eu tinha 18 anos, eu enfrentei a primeira turma do ensino fundamental, né? A sensação que eu tinha era assim, mas o que eu ouvia na escola e o que eu tenho que enfrentar na sala de aula tem uma distância enorme, né? E eu tinha a sensação de que eu estava fazendo as coisas que não eram, e eu dialogava com as minhas aulas. Eu estudei no Instituto de Educação, que era o segundo de São Paulo, Instituto de Educação Padre Anchieta, que era super conceituado, a segunda escola normal do Estado de São Paulo, que depois se tornou Instituto de Educação e tudo. E dizia, olha, mas eu sei que eu não tenho que fazer assim, mas eu, de fato, se eu não pegar o livro didático e não fizer o que está dito lá, eu não sei, porque o que eu estudei era mais genérico, eu não encontro outra maneira, eu não sei o caminho. Então, essa dificuldade de trabalhar com os alunos, aqueles que ficam de lado, são apáticos, você faz de tudo para as crianças se motivarem, para elas se integrarem, mas não tem como. Aqueles que te contestam, não é? E hoje a gente sabe que a gente, como professor, precisa ser... A gente precisa ser respeitado como autoridade. O fato de nós sermos professores não nos garante o respeito automático dos alunos. Se a gente não ganhar a confiança, a identidade, o respeito, a gente não consegue trabalhar em sala de aula. Porque, em sala de aula, por mais que sejam adversas as condições, se não houver o mínimo de comunicação, de respeito e de ordem que você estabeleça de uma maneira consensual, você não consegue ensinar o que é fundamental. Então, é preciso uma adesão, é preciso uma conquista recíproca, é preciso um respeito. E isto é difícil
Isto, normalmente, você não aprende num curso de formação de magistério. Nessa perspectiva, a gente tem desafios diferentes aqui, né? As condições de trabalho. A Débora tem uma experiência, a Gabriela tem outra experiência. Também queria trazer um pouco essa perspectiva de vocês, de encontrar soluções dentro das condições de trabalho apresentadas, né? Gabriela, você me disse, antes dessa mesa, sobre a sua iniciativa de convencer alunos em fase de alfabetização para lidarem com as questões socioemocionais, né, lidarem com o receio de serem avaliados. Conta um pouquinho essa história para a gente, que a gente também tem algumas fotos para botar aqui no nosso telão, sobre como você driblou essa questão para poder permitir com que crianças nessa fase não se sintam tão cobradas por serem avaliadas. Então, gente, essas fotos que o Zé Brito vai mostrar depois é o motivo de eu estar aqui. Ninguém foi lá em Magé, no Rio de Janeiro, me chamar, não. Foi por causa disso aí, ó. Porque é muito longe mesmo. Esse ano, eu enfrentei um desafio muito grande, que para mim foi um desafio muito grande, que era de alfabetizar, né, os alunos. E essa turma também tinha um caráter com uma estima muito baixa, eles tinham muito medo da reprovação, porque eles já vinham de um histórico também de reprovação muito grande. Então, eles tinham um pavor de avaliação, porque o estresse escolar ele existe. Vocês que têm filhos, não digam isso. Você só estuda, é sua obrigação. Não. É um drama muito grande para crianças, né, nessa idade. A minha turma varia de 7 a 10 anos. É um estresse muito grande. E, no meu primeiro bimestre, na minha cidade é avaliado, são 4 bimestres, e nas avaliações do primeiro bimestre, eles choravam horrores por causa da avaliação. Eles tinham medo de ser avaliados e de fracassar mais uma vez. E foi dessa forma, o primeiro bimestre, eles fizeram a prova e não saíram muito bem. E eu entendi, eu li os meus alunos, que o que atrapalhou eles foram o medo do fracasso, foram o pavor, né, de avaliação que eles tinham. E, no segundo bimestre, eu tive uma ideia de fazer uma recepção incentivadora. Eu sou uma pessoa muito idealista, eu acho que, se está ruim, tem como melhorar, e eu não aceitava aquele resultado negativo. Eu falei, não, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu enchi a sala de aula de bola na porta, coloquei umas mensagens motivacionais, incentivadoras. Não foi só isso, eu costumo fazer isso em sala, essa é a minha prática, de incentivar eles, de elogiar por pequenos detalhes. E eu fiz essa recepção, fiz o lápis da sabedoria, a borracha da sorte, e fiz o suco de maracujá para relaxar. Isso foi um sucesso, gente. Isso me deu 30 mil likes no Facebook. Vocês têm noção disso? Eu não sou uma pessoa famosinha, então, quando eu vi 200 curtidas, eu já falei, meu Deus, eu vou fazer um blog para mim, meu Instagram vai bombar. E, então, foi muito bacana, porque os resultados dos meus alunos foram maravilhosos. Todos eles foram muito bem na prova. Aí, o suco de maracujá para relaxar. Aí, ó. Eu botei os benefícios do maracujá, dei suco para todo mundo antes. Eu fiquei com medo deles ficarem com sono, mas não aconteceu, ainda bem, não rolou. Eles foram muito bem na prova e eles falavam, tia, esse lápis da sabedoria realmente funcionou, porque eu acertei a prova toda. E isso foi muito bacana. Outros professores da minha cidade, em outras cidades também, repetiram a mesma técnica e também disseram que deram super certo. Então, cabe a gente parar, prestar atenção, ler algumas situações. Será que falta isso? Eu já vi muitas crianças que diziam que não aprendiam e o problema era ambiental, a sala de aula não é um lugar muito atrativo para eles. Eu procuro fazer o que eu posso na minha sala. Eu faço muitas doideiras dentro de minha sala. Essa foi uma delas, que me rendeu 30 mil likes. E que funcionou. Às vezes, o único abraço, o único incentivo que a criança vai ter vai ser na minha sala de aula, que eles não vão ouvir o eu te amo, que eles não vão ouvir um você é incrível, eles só vão ouvir isso de mim. Então, esse é o meu papel também. Muitas pessoas, eu escuto isso de alguns colegas, infelizmente, isso me entristece muito, de que você está lá para dar matéria, a educação vem de casa. Não, gente, não vamos olhar dessa forma, não, porque a gente não sabe a realidade. A realidade de alguns dos meus alunos eu conheço, que é onde em casa ele não vai ter incentivo, onde ele não vai ter afeto. E eu sou a responsável por isso. Eu vou ser a psicóloga, eu vou ser a mãe, eu vou ouvir, e eu faço isso com o maior amor do mundo. É isso aí. Débora, obrigado. Gabriela, Débora, na perspectiva, uma salva de palmas aí para a iniciativa da Gabriela, junto aos alunos da Rede Municipal de Magé, no Rio de Janeiro.
Nessa perspectiva de se formar para tomar decisões como essa, né? Você agora está como assessora de tecnologias da Secretaria de Estado aqui de São Paulo, podendo dar escala, podendo tentar fazer com que a sua experiência, né, com a robótica, com a sucata, que te levou à notoriedade do prêmio, a gente vai até daqui a pouco, na sequência da sua fala, rodar o vídeo do prêmio, e a gente poder entender como você está conseguindo agora, à frente de uma secretaria, tentar se colocar no local de outros educadores que sofrem com outros desafios, mas que demandam iniciativas como essa para se formarem, para procurar algo mais concreto do ponto de vista da qualificação. Bom, primeiro eu acho que eu preciso comentar que eu sou muito da sua linha, viu, Gabriela? Porque quando a gente está numa sala de aula, é muito comum que realmente o único abraço, o único beijo, o único incentivo é o nosso de professora. Quando eu comecei o trabalho de robótica com sucata, no meio de uma comunidade que não tinha saneamento básico, que não tem até hoje, que as crianças residindo à margem de um córrego, muitas vezes com fome, era muito difícil pensar em trabalhar qualquer tecnologia com esses meninos e meninas. E eu acho que o trabalho ele foi provando, através desse incentivo diário, que não é o lugar que determina o que essas crianças podem ser na vida, e são elas, que é através dessa educação. Trazendo isso agora para o outro lado, eu estou tentando fazer de uma forma muito similar com o que eu fiz dentro da sala de aula, que é ouvir. O primeiro passo, eu acho que é ouvir. Para esse projeto poder dar certo, e eu torço muito, porque ele tem muitas perspectivas de realmente dar certo, é poder olhar para aquele professor e poder ouvi-lo. Porque o projeto deu certo por causa de uma realidade local que foi atuar com um problema local. É claro que, assim, se vocês me perguntassem, puxa, você se orgulha de ter pedido para os alunos catar lixo na rua? Eu vou falar para vocês, não. Durante muito tempo eu me culpei por isso, até entender que era a única forma que eu tinha para poder ensinar programação e robótica para aqueles meninos e meninas. E depois eu percebi coisas muito maiores, ver o quanto realmente o trabalho impactou esses meninos e meninas. E hoje, à frente, né, da secretaria, lidando com esse projeto, que é muito maior, que é o Inova Educação, que propõe que 2,5 milhões de alunos sejam beneficiados, que possam escolher seu projeto de vida. Porque é um pouco disso também o trabalho de robótica com sucata, é dar uma perspectiva para esses meninos, que eles possam escolher uma eletiva para falar sobre qualquer assunto, inclusive felicidade, por que não? E, olhando para a tecnologia e inovação, é permitir que o professor tenha autonomia de olhar para materiais não estruturados, mas estruturar o seu trabalho pessoal com esses meninos. Então, o que nós estamos fazendo é investir nessa formação docente, porque o professor precisa, uma coisa que eu sempre falo, não basta só a gente ter altas expectativas para os nossos alunos, e é necessário que nós tenhamos mesmo, mas também é necessário a gente ter altas expectativas para os professores. E, muitas vezes, nós deixamos isso de lado. Então, é garantir que esses professores também tenham essas altas expectativas para poder seguir adiante. E aí o papel da formação docente, ela se faz muito presente. Então, imergir esses professores em vivências é fundamental para que esses professores possam multiplicar esse conhecimento. Vamos dar uma olhada no vídeo, a gente roda agora, eu já passo a palavra para a Elba, para a gente entrar num outro debate, mas vamos antes ver o vídeo da premiação que deu escala ao seu trabalho na cerimônia do Global Teachers Prize. Falava para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência. Professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno que ele não se acha capaz de aprender algo. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, essas crianças não vão só aprender a robótica, porque eles
precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças, é a minha luta. É a minha luta na educação. Agora é o momento que nós vamos sair das ruas, tá? Pronto? O que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe, é o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? Então, a gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica e reciclagem. Garrafa, pote, papelão. Eu falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica. Ela traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com ferro de solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores e como produtores, e não somente como usuários da tecnologia. Acho que é uma realidade pesada para mim, ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para minha vida. A gente passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas, então, tipo, a gente se prepara com um psicológico, eu acho que um pouco maior, que é uma luta muito grande. Eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. A escola é transformadora a partir do momento que eles começaram a ver que eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui. Graças à educação, ela foi transformada. E feliz por fazer parte dessa caminhada com eles. Isso para mim é ser professora deles. Tá aí, pedir uma salva de palmas para Débora e para as nossas professoras aqui. Exemplo de inspiração, de aprendizado baseado em problema, né, problemas da comunidade. E nessa perspectiva, eu vou trazendo a bola para a Elba. A gente tem aqui para entrar na agenda do perfil socioeconômico dos novos entrantes, né, nos cursos de licenciatura, pedagogia. Tem uma pergunta aqui do Rafael que ele traz. Ó, o que faz alguém não querer ser professor hoje? Queria que você começasse a sua reflexão a partir dessa provocação do Rafael, se é que existe uma resposta concreta para essa indagação. Olha, você fez uma afirmação que também tem uma contra-resposta. É verdade que as pessoas, quando perguntadas, você vê que a docência passou a ser uma profissão com baixa atratividade. Quando a gente pergunta para os alunos do nível médio se eles querem ser professores, em geral, eles dizem que não. Mas, quando a gente olha o número de candidatos à licenciatura nos vestibulares, não é bem isso que a gente encontra,
certo? Eu fiz um grande estudo para a Unesco, junto com outras colegas, Bernadette Gatti, Marli André, Patrícia Almeida, que saiu publicado no ano passado, acho, não sei, ou este ano, sobre a formação. Nós fizemos uma revisão dos estudos sobre a formação docente. Em 2016, que era o ano em que havia mais, sobre o qual havia os dados mais completos, houve 1.600 candidatos aos cursos de licenciatura no Enem. Não é pouco, certo? E as vagas eram muito menores. Então, eu acho que o magistério, ainda hoje, no Brasil, o grande celeiro para a profissionalização. Nós temos quase 50 milhões de alunos na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, certo? Temos 2.200 professores. Então, há um mercado de trabalho muito grande. Embora a profissão seja uma profissão cheia de desafios, que não remunera bem, considerando que ela exige nível superior de formação, ela é ainda uma grande oportunidade para os jovens, sobretudo para aqueles que têm uma preparação mais precária, que vêm de origem mais humilde, que vem das camadas majoritárias da população, porque os cursos universitários, eles impõem barreiras muito grandes, eles são muito exigentes. Além do curso médio, as pessoas têm que se formar ainda com estudos complementares. Há, inclusive, muitos cursos médios públicos que já estão dando formações complementares para esses meninos terem condição de competir. Então, eu acho que ainda há uma grande procura pelo magistério. Houve uma política também, nesses anos do começo do século para cá, de abertura dos cursos superiores. E foi este o caminho pelo qual a população majoritária da população, os segmentos majoritários da população, conseguiu entrar em proporções maiores no curso superior. Tanto assim que o perfil dos docentes atuais está bem diferente do que era em décadas finais do século passado. Por exemplo, nós tínhamos, no começo dos anos 2000, ainda metade do magistério com formação procedente das camadas médias da população. Hoje, a gente só tem um quarto, certo? Nós temos... os novos professores são de origem muito humilde, não é? E nós fizemos essa análise antes da lei de cotas, porque a lei de cotas foi emitida em 2012. E ela teve uma influência muito grande, porque ela era uma lei voltada para as universidades federais e para as instituições de nível médio federal, mas como, no Enem, todas as instituições públicas e comunitárias que aderiram à seleção do Enem tinham que usar os critérios da lei de cotas, ou seja, tinham que admitir metade da população, metade dos alunos, até 3 salários mínimos. E, dentro desses, um percentual também significativo daqueles que tinham até 1,5 salário de renda familiar. Isso facilitou a entrada de segmentos populares pela porta da licenciatura, certo? Quando nós fizemos a análise, para ver o perfil dos estudantes concluintes dos cursos de licenciatura, nós usamos o questionário dos estudantes do ENAD, os concluintes do ENAD, que é a prova de proficiência no nível superior.
que foi o último ano em que houve mais cursos de licenciatura que foram testados. Naquele ano, havia 14 cursos de licenciatura com seus respectivos alunos. Foi o ano em que a maioria dos cursos de licenciatura respondeu ao questionário. Pois bem, aí os concluintes de 14 não tinham ainda sofrido as influências da lei de cotas, mas já tinham passado por processos de ação afirmativa. Eles tinham se beneficiado com as bolsas do FIES, com as bolsas do ProUni para as escolas privadas e comunitárias, tinham se beneficiado de bolsas que muitas escolas públicas estaduais e mesmo federais já tinham instituído, e de bônus também. Eu creio que, se a gente analisar os anos mais recentes, ainda o perfil dos licenciados vai ser ainda mais popular. Dando sequência aqui ao debate, trazendo uma outra perspectiva para vocês, para ouvir a Débora e a Gabriela, um estudo recente do Todos pela Educação mostra que, sobre educação à distância, e é essa a provocação que eu quero fazer a vocês, nas áreas de pedagogia e licenciatura, o número de entrantes é 2 vezes maior do que em outras áreas e já ultrapassa o número de ingressantes em cursos presenciais. Qual é a reflexão de vocês sobre essa questão da educação à distância comparada ao ensino presencial na formação inicial e na formação continuada dos educadores? Então, eu acho que a educação à distância ela precisa ter um olhar mais sensível das pessoas. Eu estudo à distância porque eu preciso trabalhar. Então, é muito difícil você conciliar o seu trabalho com a sua faculdade, com a locomoção da faculdade, de você chegar. Onde eu moro não tem faculdades muito perto, então eu preciso dos dois e eu tenho que me virar nesses 2 pontos. Então, é o que eu tenho hoje, é o que muitos colegas meus têm hoje. Isso não quer dizer que eu estou menos preparada do que a minha colega que vai para a universidade todos os dias. Quer dizer que eu vivo uma realidade diferente e que eu preciso de um esforço um pouco maior do que talvez a minha outra colega. Eu acho que o ensino à distância para crianças, para adolescentes, já é uma outra perspectiva, já é outra visão. Eu acho que o adolescente ele precisa estar na escola, eu acho que a criança ela precisa estar na escola, porque são mentalidades, são idades diferentes. Débora, suas reflexões sobre a relação da educação à distância com o desempenho do professor, a sua carreira, a sua trajetória profissional. Bom, eu, sinceramente, eu não imagino uma licenciatura à distância. Primeiro que eu acho que a formação inicial ela precisa ser realmente remodelada aqui no Brasil. É fato que os nossos professores não se sentem preparados para lidar com uma sala de aula. Colocar isso à distância, e entendo exatamente o que a Gabi traz no seu ponto de vista, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar sensível, mas para a educação precisaria funcionar em outros moldes. Eu tive professores que comparavam a nossa profissão a um de médico, e a gente não imagina o médico exercendo, fazendo uma faculdade à distância. Eu acho que é muito similar quando a gente coloca o trabalho também do professor. O professor ele precisa ter um tempo maior de dedicação. Na minha concepção, até o professor precisaria ter uma faculdade integral, realmente, para poder dar conta do aprendizagem formal, das disciplinas da faculdade para sair licenciado dela, mas também ter esse olhar dentro da escola. Porque também é fato, eu não sei precisar os dados, mas a gente vê a quantidade de professores que ingressam no serviço público e exoneram muito rapidamente porque não se sentem preparados com aquilo. Então, acho que tem 2 pesos e 2 balanças para isso também. Eu acho que a gente precisa melhorar e avançar, enquanto Brasil, nessa formação inicial docente. Zabrida, eu posso só concluir? Por favor. Só um minuto. Eu digo isso com muita propriedade, que a formação do educador, do professor, hoje em dia, sendo ela à distância ou presencial, ela é inadequada muitas das vezes.
Usando esse exemplo da Débora do médico, um médico ele não é formado somente com filosofia da anatomia ou da medicina, sociologia da medicina ou da anatomia, igual é com o professor. Nos é dado um banho de humanidade, a gente história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, e não nos ensinam como dar aula de verdade. Sabe como a gente aprende a dar aula? No dia a dia, na prática. O meu primeiro dia, eu deixei de mencionar que eu também encontrei na minha escola, a primeira escola inicial, muitas professoras que me abraçaram, que estavam exercendo um papel há muito tempo, me abraçaram e me ajudaram. Falta pouco tempo para eu me formar e várias colegas minhas dizem não saber o que fazer, que não trabalham, não têm a prática, elas não sabem o que fazer quando chegam numa sala de aula. Por que isso? Porque nem a distância e nem a presencial nos ensinam a dar aula de verdade. Então, o problema, às vezes, da escola... tem um mito, né, muito grande, que a escola pública é muito ruim e que a escola particular é muito boa. Ambas precisam de ajuste pelo seguinte motivo. Os professores provêm da mesma faculdade, nós somos da mesma... Todo mundo sai da mesma faculdade, seja ela pública ou seja ela particular. Então, o ensino ele é inadequado. Nós temos uma carga horária em sala muito pequena. Eu trabalho 4 horas e meia, 4 horas de aula. Sendo otimista, eu consigo dar 2 horas e meia de aula, porque tem recreio, tem eu chamando a atenção do fulaninho toda hora que está olhando para trás. Então, a gente se prender somente a isso, a eu estar na faculdade, com todo respeito, Débora, a eu estar em sala todos os dias ou eu não estar, não define e não decreta que o ensino está adequado ou não está adequado. Eu queria falar agora. Por favor. Antes da tréplica. Eu vou começar da Gabriela. Eu acho que o ensino à distância não é, a priori, pior ou melhor. Ele pode ser um bom ensino à distância, mas nós raramente temos bons exemplos de bons cursos à distância no Brasil. Do outro lado, eu acho que você tem plena razão. Os cursos presenciais de formação de docentes também deixam muito a desejar. O currículo é inadequado, a proposta pedagógica é inadequada, os estágios, que, em princípio, deveriam ser mais bem cuidados e acompanhados, raramente atendem às necessidades efetivas de formação. Então, eu acho que há um apelo mais geral de que todo o curso de licenciatura ele precisa ser revisto nos seus fundamentos, na sua forma de funcionamento, na sua estrutura como um todo. Mas eu acho que também a gente precisa levar em conta o processo de expansão do ensino superior no Brasil. E, sobretudo, nestes anos 2000 para cá, em que se abriram os cursos, a possibilidade de cursos superiores, de empresas que são investidoras de capital, o que aconteceu no país foi a multiplicação de cursos superiores de massa, certo? E os cursos à distância destes cursos superiores de massa ainda são os mais precários. De um modo geral, eles custam até 80% menos do que um curso presencial. O que está acontecendo é que até escolas, universidades ou faculdades tradicionais, etc., presenciais, já não conseguem mais concorrer com os cursos à distância. Não é? E são cursos muito improvisados, os projetos não atendem às especificidades da educação à distância e sofrem de todas as outras precariedades das formações mais estruturais que seriam necessárias para um curso de formação docente. Então, alguns países, por exemplo, na América Latina, não têm permissão para fazer curso de formação de professores à distância. O Peru é um deles, o Chile é outro, certo? E nós estamos numa coisa muito deformada. Nós temos 2.200, em torno de 2.200 professores para a educação básica e estamos com 1.700 alunos de licenciatura. Ora, para empregar esses 1.700 alunos novos, a maior parte formados em
cursos precários e, muitas vezes, à distância, você precisaria matar os outros que já estão aí, porque não vai ter gente tanto para caber. Não é? Nós estamos com uma abertura exagerada para as licenciaturas, mas que não corresponde a um desafio de qualidade na formação de professores. Nós não precisamos de tantos cursos assim, de licenciatura. Já precisamos de bem menos, e precisamos de melhores cursos, que aprofundem mais, que acompanhem melhor os alunos, que deem um curso mais denso, tanto na questão de conhecimentos, quanto na questão do convívio universitário, que é muito importante. Porque o aluno não aprende só a sociologia, a psicologia ou a matéria específica que ele vai dar aula na faculdade. Ele aprende também no ambiente universitário, que lhe dá uma visão de mundo importante. E, para você entender esses ambientes desafiadores com os quais a gente tem que lidar na escola básica, com este ambiente que a Débora mostrou aqui, certo? Se você não tiver uma visão de mundo abrangente, se você não tiver uma formação mais aprofundada, inclusive de valores, certo? Você vai trabalhar com mais dificuldade na educação básica. Então, nós estamos num momento de afinar mais a formação docente, de focalizar mais em termos do domínio dos conhecimentos básicos e em termos dessa formação geral, dessa visão de mundo mais ampla, dessa compreensão maior de como a educação se insere na sociedade, para a gente trabalhar melhor com os nossos alunos em sala de aula. E sobre pegando carona no que a Elba está falando, sobre as competências da base, né, a formação dos professores, dos educadores, associada às competências das discussões, né, que estão no entorno da Base Nacional Comum Curricular. Que experiências bem-sucedidas vocês têm visto recentemente sobre a formação conectada, e não conectada no sentido de associação diretamente à tecnologia, né, e sim conectada às competências da base recentemente? Que experiências vocês podem destacar para a gente que têm sido mais tangíveis ao sucesso? Eu sempre costumo trazer coisas novas para a minha sala. Eu acho que isso é muito importante, não só para os alunos, mas para mim, como educadora. Eu acredito numa nova era de educação, numa nova linha de professores, onde eu não me enxergo como uma mera lançadora de conteúdo, onde eu me enxergo como alguém que constrói, que é uma mediadora do conhecimento, onde o aluno constrói o conhecimento dele e eu sou só uma facilitadora do processo de aprendizagem dele. Eu acho que essa novidade chega para nós em relação a isso, ou ao aluno como protagonista. Então, eu procuro envolver todas essas questões nas minhas aulas, enfim. Eu estou trabalhando muito essa questão de ciências, tudo junto, né? De ciências, de geografia, de história, igual vem pedindo, e tem dado certo. Eu acho que não é de imediato, igual as pessoas que escreveram e acham que realmente vai ser tudo muito rápido. Eu acho que é um processo, porque nós temos uma escola que não muda há muito tempo, então nada vai acontecer de um dia para o outro. É um processo onde... Porque fazer mais do mesmo, né? Eu ouvi muito aqui esses dias de congresso em relação a você aumentar a carga horária. Fazer mais do mesmo não vai adiantar, né? Você aumentar a carga horária e continuar com a mesma visão de escola, eu acho que não funciona. Mas eu acho que, quando o professor procura inovar, os resultados aparecem. Débora, representando a secretaria, né, falando de experiências públicas, né, o que você pode trazer para a gente? Bom, enquanto rede municipal, eu acredito que a gente ainda precisa caminhar bastante. Houve poucas ainda formações realmente docentes na rede para que pudesse caminhar de acordo com a base, mas eu acho que a gente tem alguns pontos positivos que a gente precisa pontuar. É o primeiro documento que ouviu, de fato, os professores. Eu, particularmente, eu sempre digo isso, que o professor precisa estar envolvido nessas políticas públicas, né? Tem os dois lados da balança. O Estado, o município, tem que garantir essa formação continuada, porque, de fato, o professor precisa ter um tempo para se aperfeiçoar. O professor é aquele que vai estar em constante aprendizado. Eu tiro por mim,
né? Eu não parei de estudar até hoje e eu acho que eu não vou parar também, porque professor é isso, a vida do professor é essa. Mas tem o outro lado também, que o próprio professor ele tem que buscar alguns caminhos para que isso ocorra também. Então, são 2 pesos, 2 medidas, né? Como secretaria, a gente precisa olhar para essas novas competências e a mesma forma de pensar para o aluno, acho que a gente precisa pensar também nesse professor. Então, na rede estadual, nós temos já mudado um pouco essa cara, é uma rede que é gigantesca, são 250 mil professores, são 3,5 milhões de alunos. Não é fácil também você garantir formação em termos de escala para um público tão grande, né? Então, a tecnologia ela tende a facilitar que um pouco isso ocorra, trazendo o AVA, trazendo experiências pessoais, mas também trazendo modalidades híbridas, né? Em efeito cascata, para que chegue, de fato, lá na ponta, para quem tem que fazer a diferença. Então, é todo um conjunto que eu acho que a gente tem que olhar, mas não esquecer que o professor ele também detém um papel fundamental na vida dele, que é se manter em constante formação, e ele precisa buscar por isso. Alguma experiência que você queira compartilhar conosco, que tem sido monitorada com maior êxito nos últimos anos? Olha, eu acho que a implementação da BNCC é muito recente. Nós acabamos de fazer, quer dizer, as redes no ensino fundamental fizeram um grande esforço no ano passado, sobretudo, não é, de construir os novos documentos dentro dessa nova orientação. Eu acho que não dá para dizer o que está acontecendo. Cada estado tem uma história particular e as coisas estão muito diversificadas, não há um levantamento. Eu acho que é uma fase muito preliminar. Não sei. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre a BNCC. Eu faria a BNCC pela metade. Eu acho que ela é um documento muito complexo. 600 páginas é muito para ser digerido. Eu tenho muita curiosidade de ver... não tem um documento no mundo de orientação curricular básica, de core curriculum, como se falou aqui, que seja tão detalhado quanto o que nós fizemos no Brasil, certo? Isso é bom de um lado e é muito ruim grande do debate, outro, né? porque atrapalha, sabe? É muito complexa a forma como ela foi organizada. Não é? Ela quis amarrar competências e conteúdos, e eu acho que foi muito bom, porque os PCN eles desligavam um pouco a coisa, o professor ficava absolutamente perdido, porque assim, ela falava de competência, mas a que correspondem, a que conteúdos essas competências correspondem? Porque o professor não trabalha com competência, isso é linguagem de avaliador, não é? Uma linguagem internacional que foi adotada aqui no Brasil. O professor quer saber do conteúdo. Então, ele primeiro vai saber ele primeiro precisa ter uma ideia mais clara de que conceitos básicos da área dele são importantes e depois ele transforma em competência. É um pouco este o caminho que faz o professor. O avaliador faz o contrário, não é? Eu acho que do jeito como está a BNCC, ela ficou muito complexa. Então, eu não sei. Eu acho que a gente precisa acompanhar e ver o que aconteceu nos outros estados, como é que foram os processos, eles foram muito diversificados. Isto é bom, nós temos um país com dimensões continentais, não é? Nós temos uma tradição de liberdade relativa em relação aos currículos, e seria um desastre se fosse uma coisa uniforme, não é? Mas a gente não sabe exatamente quais foram os caminhos, não é? Eu acho que é preciso acompanhar um pouco mais de perto e observar melhor quais foram as soluções até agora encontradas para fazer as versões de cada estado e representativas dos seus respectivos municípios. Certo. Nós estamos chegando ao final da mesa. Antes de trazer as últimas reflexões das nossas convidadas, já falamos de atratividade da carreira, formação inicial, continuada, condições de trabalho. Nós estamos a pouco menos de 2 meses do dia 15 de outubro, o Dia do Professor. Queria fazer uma última rodada de reflexão com vocês.
sobre o que é importante lançar luz a essa altura do campeonato, falando para quem está entrando na carreira e falando para quem está preocupado com a formação desses entrantes na carreira. Gabriela, suas últimas reflexões a partir dessa provocação, por favor. Como eu disse no início, eu amo educação com todo o meu coração, sempre quis ser professora e eu não me arrependo em nenhum instante dessa decisão. Eu costumo dizer que são as dores e delícias da educação, né? Existe muita coisa boa. Como eu me emocionei com o vídeo de Débora, eu acho que realmente é esse impacto. O meu maior medo em relação à educação é o esquecimento. O esquecimento num sentido de eu passar pela vida do aluno e ele não lembrar de mim. Eu tenho muitos professores que eu não me recordo o nome. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser o professor que marca, eu quero ser o professor que incentiva e que faça diferença na vida daquele aluno, daquela criança, porque eu acho que esse é o chamado, né? Para você mudar, para você transformar, uma educação realmente que transforma e que seja significativa. Não importa os desafios que nós temos que enfrentar, a desvalorização que o professor tem hoje em dia, mas eu acredito que não há dinheiro que pague. Claro que eu adoraria um aumento, mas eu acho que nenhum trabalho vocês têm que eu tenho, gente. Todo dia eu ganho, tia, você tá linda, tia, toma uma flor. Então, eu acho que... E muitas pessoas dizem, Gabi, você é assim porque você é nova, você começou agora, você é um bebê pedagógico. Mas que eu me mantenha com esse espírito jovem no resto da minha vida. Que a partir do momento que eu entrar numa sala e eu ver que eu não vou dar conta, que eu não vou causar curiosidade ou causar amor a alguma matéria, eu não estou no meu papel certo, eu acho que está na hora de... Não sei se vai ser possível me aposentar, né? Mas o Dia do Professor vem aí para isso, para a gente relembrar, para resgatar esse amor do início. Então, elogie um professor, incentive, porque é muito bom a gente incentivar aluno, né? Eu sou dessas, mas o professor também precisa de carinho, ele também precisa de cuidado, porque é matar um leão por dia. São muitas vidas que a gente lida. Eu costumo não olhar uma turma, mas eu olho o aluno, e do aluno eu olho aquela criança, aquela pessoa. Cabe esse olhar. E quem quer ser professor, gente, vai sim que é muito bom, tá bom? Muito obrigada e desculpa qualquer coisa. Gabriela Freire, professora da Rede Municipal de Magé, no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação. É a primeira vez que eu ouço a expressão bebê pedagógico. Curioso. Débora Garofalo, suas considerações finais, por favor. Bom, Gabi, eu descobri que eu sou um bebê pedagógico até hoje. Porque eu acho que o papel do professor é muito esse mesmo, né? E você é uma professora de verdade. E a gente escuta isso na sua fala, porque o verdadeiro professor é aquele que realmente tem essa motivação de sempre estar fazendo a diferença. Alguém filma isso. Ela é uma das melhores professoras do Brasil, por favor. Nada disso. Agora, o recado que eu gostaria de deixar é que somos ainda uma classe muito desvalorizada, infelizmente. O professor ele vem perdendo muito do seu prestígio de ser professor. Não é difícil você conviver com a diversidade e ainda ter que saber que, no meio dessa diversidade, você precisa, de fato, causar naquele menino a aprendizagem. Então, eu acho que assim, as políticas públicas precisam valorizar os professores dentro das suas salas de aulas. E trabalhos como o da Gabriela precisa se tornar uma política pública brasileira. Eu acho que a gente tem que parar de querer reinventar a roda, mas olhar com carinho para aquilo que a gente já faz dentro do chão de cada escola pública brasileira e tornar isso como referência pública. O professor ele precisa ser ouvido, então a gente precisa dar voz a esse professor. Então, que possamos olhar com carinho tudo isso. E fica meu pedido especial à mídia brasileira, que também valorize aquilo de bom que acontece nas escolas. Infelizmente, a gente ainda vê muita notícia ruim sobre educação, mas a educação ela não sobrevive só de notícia ruim. Tem muitos professores, como a Gabriela, no chão da escola pública fazendo a diferença. Eu acho que essas histórias elas merecem ser destaque na mídia e a gente merece valorizar o professor que diariamente ali está fazendo a diferença na vida de tantas outras pessoas. Débora Garofalo, assessora de tecnologias da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Obrigado pela participação no painel de hoje. Elba Barreto, suas considerações finais, por gentileza. Bom,
a gente tem que valorizar o professor, não tem como, né? A valorização do professor passa por uma formação mais sólida em termos dos conteúdos que ele precisa dar. Nós temos uma tradição meio complicada entre a mentalidade dos professores. Para os professores dos anos iniciais, se acha que o conteúdo é menos importante. E os professores de 6º ano ao ensino médio acham que o conteúdo é tudo e que a pedagogia é menos importante. Não é nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos de conteúdo também para ensinar as crianças pequenas. Desde pequenas, a gente precisa ter firmeza daquilo que a gente está trabalhando, sobre aquilo que a gente está trabalhando. No ensino fundamental, até os 10 anos, também é preciso que o professor saiba minimamente matemática, saiba a língua portuguesa, saiba as outras áreas. E a nossa formação docente está menosprezando, sobretudo, o professor dos anos iniciais. Toda a ampliação dos cursos superiores nos anos 2000 beneficiou particularmente os professores dos anos iniciais, que antes não precisavam ser formados em nível superior. Mas beneficiou de um jeito muito precário, pela multiplicação de universidades de massa, pela multiplicação dos cursos à distância sem aprofundamento, com cursos muito ligerados. Então, é preciso um cuidado especial, particularmente na formação dos professores dos anos iniciais. Eles foram muito abandonados pela política pública. Houve muito incentivo à ampliação das licenciaturas, mas as licenciaturas se ampliaram da maneira mais precária que se possa imaginar. Então, é preciso rever um pouco essas políticas e concentrar a preocupação numa formação de melhor qualidade para os anos iniciais, em particular, e, em geral, para os professores, em geral, da educação básica. Isso tem que vir acompanhado de um salário mais digno e de condições de trabalho que possibilitem ao professor desenvolver as suas habilidades profissionais num ambiente de apoio e de compartilhamento de responsabilidades. É isso que eu teria que dizer. Elba Barreto, doutora em Sociologia, professora da Faculdade de Educação da USP. Obrigado pelas suas considerações. E, com isso, a gente encerra. Eu chamo aqui o diretor, Fábio Takahashi. Obrigado à GEDUCA, obrigado a vocês, obrigado ao Colégio Rio Branco. E a gente dá sequência aqui com a cerimônia de encerramento do Congresso de Jornalismo de Educação da GEDUCA. Obrigado, gente. Obrigado, Brito, parceirão nosso da GEDUCA.